Muito bom dia, irmãos. Olha, né? Todo mundo diferente, né? Imagina, ainda mais aqui de cima, assim, olhando de máscara, né? Muito bem, muito bom rever os irmãos, estar aqui novamente, né, juntos. Bem verdade que é uma situação um pouco atípica, né? Tudo novo para a gente nesse sentido também, mas graças a Deus pela oportunidade e o privilégio de podermos hoje novamente estarmos aqui reunidos. Já é uma grande bênção podermos hoje, ainda que se adaptando a algumas coisas, e por um período aí será necessário isso, né? Mas damos graças a Deus por isso, né? Eu fiquei pensando que está parecendo, nós estamos parecendo quando você vai pegar ônibus ou avião, né? As poltronas, assim, conferindo as poltronas do pessoal chegando, assim, né? Mas que bom realmente podemos estar aqui novamente, juntos, reunidos em nome do Senhor, para juntos louvarmos ao Senhor. E como acho que dentre as várias coisas que no meio dessa pandemia a gente vai percebendo, e Deus também vai trabalhando na vida da gente e nos ensinando, porque nós cremos que tudo está debaixo do controle de Deus. A gente sabe que essa é uma das grandes bênçãos de conhecer o Senhor, conhecer a palavra do Senhor e saber que as nossas vidas, elas absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Então isso, de certa forma, traz muita paz, muita tranquilidade aos nossos corações, né? E uma das coisas que a gente vai, no meio dessa pandemia, eu creio que uma das coisas que Deus, dentre as várias coisas, talvez, que Deus tem trabalhado na sua vida, na minha vida, mas fica muito nítido e muito claro como faz falta estarmos juntos, como igreja, reunidos, para louvarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor, para desfrutarmos da comunhão com os irmãos. A gente pode perceber, e pôde perceber, né, nesses 2 meses e pouco, como isso faz tanta falta na vida da gente, né? É interessante como que a gente vem habituado e vem acostumado com o ritmo de vida, e parece uma coisa às vezes normal, né? Mas são situações assim que nos mostram, enquanto a gente valoriza, né? Como a gente sente falta disso, sente falta desses momentos tão importantes, reunidos como igreja na presença do Senhor. É bem verdade que certamente Deus também tem trabalhado outras áreas nas nossas vidas, como por exemplo nos nossos lares, nas nossas famílias, e a importância de nós como família estarmos em todos os momentos em comunhão com Deus, tendo o nosso relacionamento mesmo familiar, pessoal com o Senhor. Mas eu diria que tudo isso junto é uma somatória que é muito importante para a nossa vida. A sua vida com Deus, pessoal, é importantíssima. A nossa vida pessoal, a sua vida familiar é muito importante. Mas a vida também em comunidade, como igreja do Senhor, como isso é importante para as nossas vidas, né? Então, felizes por estarmos aqui hoje de manhã, ainda nos adaptando, e vai ser assim por um período, né? Mas nada que a gente não vai se ajustando, e Deus vai nos conduzindo nesse sentido. Então nós vamos louvar o Senhor realmente de coração. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, para a gente iniciar. E aí eu escolhi alguns hinos hoje, hinos que os irmãos gostam de cantar, a gente percebe, né? Então por isso que eu escolhi esses hinos hoje, para que a gente possa então louvar o Senhor nessa manhã. Número 18, é um hino que os irmãos gostam bastante. Maravilhoso e grande é.
58. Chegaram aqui hoje de manhã, aquela vontade enorme de chegar, abraçar o outro, né? Beijar e tudo mais. Mas tudo tem o seu tempo, né, irmãos? Tudo tem o seu tempo. Então, há tempo de abraçar, como diz a Eclesiastes, há tempo de afastar-se de abraçar. Interessante, tem um versículo lá em Eclesiastes que diz isso, né? Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Então, agora talvez seja o momento da gente tomar esse devido cuidado, as precauções, né? E eu creio que mais importante, tanto as duas coisas, né, mas assim, devemos e procuramos seguir as orientações estabelecidas pelo governo, pela questão da saúde, mas acho que também muito importante, ou talvez mais importante ainda, é essa atitude de amor ao próximo mesmo, de preocupação no sentido de nos protegermos, de cuidarmos de uns dos outros nesse sentido. Para a gente poder não contagiar ninguém, não ser contagiado, pensando especialmente naqueles que são mais vulneráveis nesse momento, né? Então eu creio que essa atitude que deve ter no nosso coração, e talvez o desconforto ali da máscara, talvez ter que se afastar nesse momento, não seja aquilo que a gente gostaria, né? Mas eu creio que o amor ao próximo, o cuidado com o outro, eu creio que deve prevalecer no nosso coração nesse tempo, tá bom? Então aí algumas orientações, aquelas orientações que os irmãos de certa forma já estão habituados, alguns irmãos trabalhando, já tem isso no dia a dia praticamente, alguns estão, e você vai em qualquer estabelecimento hoje em dia, agora você tem que tomar esses cuidados, questão de uso da máscara,
visando evitar o contato físico, evitar tocar a boca, nariz, olhos, etc. Né? E a higienização das mãos. Então a gente tem ali o álcool gel ali na entrada. Então sempre para quando você chegar, né, passar e assim por diante. Tá bom? Muito bem, vamos para as nossas atividades. Então a gente está retomando aos poucos as atividades, né? É um processo também de adaptação para a gente, mas estamos retomando. Nós fizemos essa mudança. Muito bem, vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, nós estamos aí pregando no livro de Daniel. Daniel capítulo 4. Fazer, assim como também muito edificante para as nossas vidas. E então você lê, relê o livro de Daniel e você vai estar sempre aprendendo coisas novas e vendo o que Deus fez ali na vida, tanto de Daniel como dos seus amigos, né, e como Deus agiu na vida deles, agiu por meio da vida deles também. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 4, especialmente então tratando da vida de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. O título da nossa mensagem hoje é Da Exaltação ao Quebrantamento e Salvação. Da exaltação ao quebrantamento e salvação. Conforme a gente já tem, os irmãos têm acompanhado as pregações no livro de Daniel, nós temos observado como que Deus foi trabalhando na vida deste homem chamado Nabucodonosor. E a gente vê como, a gente percebe a graça de Deus, a misericórdia agindo na vida de um rei, de um homem poderoso, que na época era o homem mais poderoso do mundo, que era Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. Babilônia que era um grande império naquele momento, o império naquele momento. Mas Deus foi trabalhando na vida desse rei e levando Daniel, que era um rei muito soberbo, presunçoso e arrogante, como Deus foi quebrantando a vida dele, né? Um rei que se exalta, um rei que olha para si mesmo o tempo todo, mas que Deus foi quebrantando o seu coração, até chegar um momento, como a gente viu aqui hoje na leitura, o arrependimento dele, e a gente percebe essa manifestação dele de quebrantamento e creio eu também de salvação. Mas nota como Deus foi fazendo na vida dele. E quando a gente olha para a vida assim, de Nabucodonosor, também você pode lembrar da sua vida, das nossas vidas, né? Como Deus vai fazendo nas nossas vidas, como Deus trabalha na vida de uma pessoa para levá-la até o momento que ela realmente seja quebrantada, se arrependa dos seus pecados e chegue ao conhecimento verdadeiro de Deus, o conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus. Por exemplo, se a gente recorda um pouquinho, né, no capítulo 1 de Daniel, nota que o Império Babilônico, eles foram lá, eles invadiram Israel, eles trouxeram cativos aquela boa parte da população de Israel, e nota que entre eles, então, entre os cativos que vieram, veio Daniel e seus amigos. Claro, havia muito mais pessoas, mas também vieram Daniel e os seus amigos. E interessante que a gente já viu lá na história como que Daniel e seus amigos se posicionaram com integridade, com temor a Deus, mas como Deus foi usando a vida deles. Então, de certa forma, Deus colocou Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego muito próximos a Nabucodonosor. É interessante isso. E Nabucodonosor, pelo relato bíblico, ele reinou na Babilônia provavelmente por uns 40 a 43 anos, que ele esteve reinando ali na Babilônia. Mas nesse período você vai vendo como Deus foi usando a vida de Daniel e os seus amigos para poder alcançar e testemunhar para a vida desse homem. Então você vê desde o capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Então olha o que Deus faz, como é que Deus age, né? Deus colocou pessoas crentes, vamos dizer assim, pessoas que conheciam a Deus próximo
a Nabucodonosor, de bom testemunho, e que foram testemunhando para esse rei poderoso. E eles foram testemunhando. No capítulo 2, por exemplo, que a gente viu, quando Nabucodonosor tem aquele sonho e fica assustado com aquela estátua que ele vê, cabeça de ouro, né, o tórax de prata e assim por diante, e ninguém conseguia, primeiro que ninguém conseguia saber qual era o sonho, nem ele lembrava, e muito menos qual o que era o significado. Então, Daniel é chamado, ou ele fica sabendo e se coloca à disposição, e ele vai até o rei Nabucodonosor, e ele diz o sonho, ele traz a interpretação, e ele mostra que na verdade o que Deus tinha revelado a Nabucodonosor era na verdade o panorama da história que iria acontecer. Tanto o reino babilônico, depois os medo-persas, aquela estátua se referia a isso, aos gregos, aos romanos e até mesmo Cristo. Então, Nabucodonosor, quando ele vê isso, ele vê o testemunho de Daniel, ele vê a interpretação, ele chega até no capítulo 2, aí, aparentemente a gente pensa assim, puxa, ele deve ter se convertido aqui, mas não, você vai perceber que não pelo capítulo 4, né? Mas ele fica encantado de ver Daniel, promove Daniel e os seus amigos e assim por diante. No capítulo 3, que a gente viu a semana passada, o testemunho dos amigos que foram lá, que não se dobraram diante da estátua que ele mandou construir, que provavelmente era dele mesmo, e os amigos Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante daquela estátua, e por isso foram lançados na fornalha de fogo. Novamente Nabucodonosor vê o testemunho desses jovens, a libertação de Deus, o quarto homem lá na fornalha, né? Então ele vê tudo isso, e ele fica também novamente, e ele chega a dizer assim, olha, o Deus de vocês é o Deus Altíssimo. Nota, o Deus de vocês. Até então não era o Deus dele, né? A Babilônia era, além de um império, né? A cidade em si da Babilônia construída, ela foi feita e dentro da Babilônia, que era cercada por uma muralha muito grande, dizem os historiadores que dava 96 quilômetros de muralha, de 30 metros de largura, ou melhor, de altura, né? E que rodeava toda a cidade da Babilônia por 96 quilômetros, e era uma das mais belas coisas do mundo antigo, vamos dizer assim, né? Que foi feito. Dizem os historiadores que havia dentro de Babilônia pelo menos 50 templos em adoração a vários deuses. Era uma mistura a Babilônia de deuses. Então tinha templos famosíssimos ali em que as pessoas iam para adorar aqueles deuses. Um deles, o mais conhecido, era do Marduk. Era a adoração desse deus chamado Marduk. Diz também a história que havia uma imagem de escultura de Marduk, né, que dava 25 a 30 metros de altura e toda em ouro, e que as pessoas vinham ali para fazer nesse templo, né, fazer a sua adoração. E Babilônia, então, esse império que Nabucodonosor construiu e tudo mais, levantou, gerando, né, na vida desse homem, Nabucodonosor, de certa forma, toda essa arrogância, toda essa prepotência, e ele achando que ele de fato era, como eu falei no capítulo 3, quando ele manda construir aquela imagem para que as pessoas pudessem adorar, ele não se achava mais simplesmente um rei, ele se achava um Deus, né? E o homem quer ser Deus. Esse foi o problema lá do Éden, né? Quando a serpente falou assim, se vocês foi lá e tentou, né? E se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. E eles foram lá e comeram. O que eles queriam? Queria ser Deus. Diz um autor, não lembro o nome agora, né? Só lembro da frase, bem conhecida, né? Diz assim, o homem quer ser Deus.
mas Deus quis ser homem, né? É engraçado, né? Deus, ele quis ser homem, ele veio até nós. Mas o homem, ele não basta ser rei, ele quer ser Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser engrandecido, e assim por diante. É o coração do homem envolvido e nutrido pelo pecado que gera isso. Mas eu volto lá para o capítulo 4 de Daniel, para dizer então que Deus foi cercando Nabucodonosor de vários testemunhos de pessoas convertidas que falavam de Deus, viviam essa realidade na vida deles. Até que então, capítulo 4, então propriamente dito, né, eu vou tentar ser um pouco breve aqui na recapitulação, Nabucodonosor tem novamente outro sonho. E aí ele tem um sonho que deixa ele novamente perturbado. Só que agora, diferentemente do capítulo 2, esse agora ele lembrava do sonho, ele lembrou do que ele tinha sonhado. Só que ninguém, mesmo assim, os magos dele, os sábios dele, os caldeus, eles não sabiam a interpretação. E então, novamente, ele manda chamar Daniel para poder dar a interpretação. Daí você já percebe a arrogância dele. Como assim, pastor? Quem que interpretou o sonho para ele lá no capítulo 2? Daniel. Por que ele já não mandou chamar Daniel direto? Né? Não, ele manda primeiro chamar os magos dele, os caldeus, ele confiava nisso. Por fim, então, aí ele manda chamar Daniel. Aí então Daniel vai lá e vai trazer a interpretação. E o sonho dele, basicamente, assim, resumidamente, né? Vamos dizer assim para a gente adiantar. O sonho dele é que ele tem um sonho e ele sonha com uma árvore. E essa árvore é uma árvore grande, mas ela cresce muito mais ainda, ela se fortalece. Diz o texto ali que ela vai até o céu. Agora, você já viu árvores grandes, né? Mas eu nunca vi uma árvore que vai até o céu, né, irmãos? Né? Chega a dizer assim o texto que a árvore vai, a altura dele vai até o céu, e que podia ser visto em todos os confins da terra. Então você já imaginou, eu fiquei tentando imaginar a cena, né? Uma árvore tão grande que você pudesse ver daqui e lá do Japão também. Não é uma árvorezinha qualquer, né? Ia dizer o pessoal lá em São Paulo, é árvore de tudo, né? Ou seja, é muito grande a árvore, né? Ou seja, vai até o céu, em todo lugar da terra dá para ver. E é cheio de folhagens. E aí os animais, as pessoas, todos se nutrem daquela árvore, que é o tamanho da árvore, né? Então ela fecha, né, como um guarda-chuva, que dá para ver ao longe, em qualquer lugar dos confins da terra, e ela enche a terra. E, claro, a interpretação, já vou misturar aqui a história com a interpretação, né? Depois, quando Daniel vai interpretar, ele vai dizer que estava fácil ali na interpretação, né? Fácil pensando nós aqui, né? Mas a interpretação mostrava que aquela árvore que cresceu se referia, na verdade, ao próprio rei Nabucodonosor e o seu império, que se tornou tão grande, tão poderoso naquela época, que podia ser visto em qualquer lugar do mundo. Essa é a interpretação, né? Até fácil para a gente entender, né? E que sustentava as pessoas de todos os povos. E de fato, quando você estuda o Império Babilônico, foi uma coisa realmente que naquela época só se falava nisso, se via de todos os confins da terra. Mas em determinado momento do sonho de Nabucodonosor, acontece algo importante. Vem lá um mensageiro, que ele chama de um vigilante, né? E ele, então, esse vigilante vai lá e ele tem uma ordem, uma orientação para poder derrubar essa árvore. E ele vai lá e derruba a árvore. E ao derrubar a árvore, aquela árvore seria derrubada, foi derrubada, mas era para deixar o tronco. O tronco era para ficar, assim como as raízes, mas a árvore era para cair, né? Se você já viu derrubarem árvores, normalmente quando uma árvore cai, especialmente uma árvore grande, o impacto é muito grande.
Eu sei que está meio distante mesmo, tem que calcular quem derruba a árvore, né? Não derruba a árvore, não derruba, né? Mas quem normalmente derruba aí, né? Então tem que calcular a distância e tudo mais, porque ela vem com uma força tremenda para a terra. Pá, aquele impacto. Agora você imagina essa árvore que ele descreve aqui, e o tombo dela, né? A queda dela. Daniel novamente interpreta, dizendo o seguinte, então aí a gente vai para a interpretação, né? Aquela árvore, a gente já sabe que era Nabucodonosor, e aquela árvore seria cortada, todo você percebe a arrogância de Nabucodonosor, se achando, né, como aquela árvore poderosa e tudo mais, tudo aquilo ali ia cair por terra, ia ser cortado, mas o tronco, a raiz ia permanecer. Ou seja, Deus estava dizendo assim, Nabucodonosor, vai acontecer algo muito forte na tua vida, você vai ser derrubado dessa tua arrogância, mas pela minha misericórdia eu ainda vou te dar uma oportunidade. Vai ficar o tronco e a raiz ali, vai ficar, e depois você vai ser restabelecido. E é exatamente isso que vai acontecer. Nabucodonosor então construiu aquele reino magnífico da Babilônia, que levantou aquilo, né, como já temos descrito para os irmãos, todo aquele reino, toda aquela estrutura. Essa semana eu estava lendo algumas coisas sobre os jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos, só para a gente falar um pouquinho do tamanho que era esse império, do poder que era isso. Os jardins suspensos da Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E diz a história que esse jardim suspenso foi construído por Nabucodonosor pelo seguinte: ele, em uma determinada guerra lá com a região da Média, ele então ele conquista a Média, e ele se casa, ele traz de lá da Média, que era uma região distante, de uma região montanhosa, ele traz de lá uma princesa com quem ele se casa. E ele se casa e traz, e ela vem então para a Babilônia. A região que ela morava era uma região montanhosa, cheia de árvores, de plantas e tudo mais. A Babilônia não, era uma planície, e que foi transformada numa cidade. Pensa numa cidade mesmo, uma cidade muito forte, muito grande, cheia de muros, cercada de muros e tudo mais. E aí, essa mudança de vida da princesa, agora, esposa de Nabucodonosor, saindo lá do campo, da região montanhosa, e morando agora na cidade, região urbana, né, Babilônia, totalmente diferente, então causou muita tristeza para ela. E Nabucodonosor, vendo a princesa triste, ele teve a seguinte ideia: eu vou fazer um jardim suspenso para ela. Mas não é aquele jardinzinho que a gente faz em casa, a gente faz um dia, planta uma plantinha aqui. Não, ele fez uma coisa magnífica, irmãos. Jardins mesmo, como se fosse com torres, depois você joga lá no Google lá e coloca assim, Jardim Suspenso da Babilônia, você vai ter uma ideia melhor, né? São só imagens tentando descrever. E por que ele fez isso? Porque ele queria, na verdade, trazer um pouquinho de alegria para a princesa, né? A intenção dele era boa, né? E para que ela pudesse se lembrar daquelas regiões montanhosas, daquelas regiões da onde ela morava, né? Então, a Babilônia, além de todo o poderio, de tudo que ele tinha, ainda tinha mais essas coisas que ele construiu, além de todos esses templos que eu já mencionei, tinha ainda o jardim suspenso e tantas outras construções que Nabucodonosor fez. Mas o sonho de Nabucodonosor apontava para uma queda, da sua vida, e posteriormente apontava para a queda também da própria Babilônia, que cairia, e que seria futuramente, e não tão distante, né, seria dominada pelos medos e pelos persas, como de fato aconteceu. Mas eu volto aqui para o texto, para a gente caminhar, pensando especificamente ali em Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, essa árvore frondosa, esse rei poderoso. Então, mas diz a palavra de Deus, e Daniel dá a interpretação,
dizendo, quando Daniel ouve o sonho, ele mesmo fica pasmo de saber aquilo, mas aí ele diz e traduz interpreta para Nabucodonosor, dizendo que se referia à própria vida dele. E Nabucodonosor seria cortado. E aí Daniel dá uma notícia mais ainda assustadora. Ele diz assim: olha, Nabucodonosor, e você vai ser tirado dentre os homens. Você vai ser tirado dentre os homens. Você vai viver como um animal. Você vai pastar, literalmente. Vai comer capim. Até que você, Nabucodonosor, entenda quem de fato é Deus. Quem de fato é o rei. Quem de fato tem o domínio sobre todas as coisas. E penso eu, irmãos, que Nabucodonosor deve ter ficado chocado ao ouvir aquilo. E talvez refletindo sobre aquilo. E Daniel fala assim: olha, mas Deus quer que você mude a sua atitude. Que você passe a fazer justiça. Passe até a olhar para os pobres. E assim por diante. Mas a gente percebe que mesmo ouvindo a interpretação de Daniel, mesmo ouvindo as palavras do que ia acontecer com a própria vida dele, ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos. Daniel dá a interpretação, diz o texto bíblico que um ano depois, então talvez Nabucodonosor, sabe ele ouviu a interpretação, e aí passou um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, ele deve ter pensado assim: isso não vai acontecer não. Isso não é verdade não. E foi passando o tempo, até que um ano depois, diz a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 29, diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, e aquilo que eu mencionei para os irmãos, a arrogância e a prepotência desse rei, você vai ver agora. Ele diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Percebe aqui, irmãos? Percebe o que está no coração desse homem? Exatamente aquilo que Daniel um ano antes tinha falado para ele. Ele se achando digno de adoração, para a minha glória, para a minha majestade. E diz assim o versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Em outras palavras, irmãos, aquilo que Daniel falou, aquilo que na verdade Deus mostrou para ele em sonho, quando Nabucodonosor estava se cumprindo. E agora, Nabucodonosor, na sequência que a gente já leu, o que vai acontecer com ele? Diz a palavra de Deus que, vamos dizer assim, a paciência de Deus, né? Deus foi trabalhando, quebrantando nesse coração exaltado, mas chegou a um ponto que Deus então humilha. Deus faz com que ele, na verdade, fique praticamente, irmãos, nesse momento, né? O que vai acontecer com Nabucodonosor? Ele fica praticamente louco. Ele tem um problema mesmo. Alguns estudiosos tentam até descrever o que aconteceu com Nabucodonosor nesse momento, porque ele fica tão fora de si que ele é retirado do governo, retirado, né, vamos dizer, pela sua assessoria, né? E alguns dizem que tentaram até esconder isso, né, por muito tempo. E Nabucodonosor é retirado e ele passa. O Flávio José diz assim que tentaram os seus assessores, né? O Flávio José é o historiador judeu. Os seus assessores não falaram o que tinha acontecido com ele, mas colocaram ele em determinado lugar onde ele pudesse ficar e sob os olhares e cuidados ali da sua assessoria, né? Mas o que acontece com ele?
Nabucodonosor passa a ter uma doença, na verdade, e ele fica totalmente fora de si, irmãos. E ele começa a viver como um animal, Na verdade, isso é uma doença mesmo, chamada de licantropia. Depois você pode também dar uma olhadinha, né? Alguns chamam de licantropia, ou zoantropia, ou boantropia. E o que é isso, né? É a pessoa que tem um problema de ordem mesmo mental, e que daí ela começa a passar a pensar e achar que é um bicho, e ela começa a viver como um animal. Então existe uma doença assim, irmãos, né? Chamada licantropia. E aí ele começa a ter as ações de um animal. Você vai ver a descrição que diz a Bíblia, né? Crescem pelos nele, né? Como se fossem penas. Ou seja, começa a crescer, as unhas dele começam a crescer, aquelas unhas que certamente eram bem cuidadas no palácio, né? Vira um casco. E ele começa a comer capim. Começa a agir como um animal. E essa doença é exatamente isso. A pessoa age assim mesmo. Então age lá como se fosse um boi, age como se fosse um lobo, age como se fosse um cavalo. Que coisa, né, irmão? E aquele homem que dizia assim: esta é a Babilônia que eu edifiquei para mim agora vive como um bicho, vive como um animal, pasta como um animal. E a gente sabe pela história bíblica que Deus na verdade fez isso para que ele aprendesse, para que ele fosse quebrantado, irmãos, para que ele fosse quebrantado e chegasse ao arrependimento, e entendesse quem de fato é Deus, entendesse quem de fato, o quanto ele precisava de Deus na sua vida, né? Então, e aí nós chegamos ao ponto da conversão dele, vamos dizer assim, né? Ele fica então por um período, diz o texto ali, 7 tempos. Alguns dizem que é uma coisa, outra coisa, uns dizem que é 7 anos esse período, outros 3 anos e meio, e assim por diante, mas é um bom período de tempo. E depois desse período de tempo, que ele fica vivendo como literalmente um animal, e aí eu caminho lá para a parte final do teu texto, né, do texto, né, que diz assim, versículo 34, mas ao final daqueles dias, desses anos, vamos colocar aí, vou fazer uma média, né, 4 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e aí você vai ver a mudança, daquele rei exaltado, para o quebrantamento, que leva a um arrependimento, e que leva a uma atitude eu creio nisso, acredito nisso, de uma salvação, de uma conversão de vida. Porque ele diz assim: depois disso, quando me volta o entendimento, porque antes ele estava totalmente fora de si, vivendo como um animal, ele diz, depois disso que voltou o meu entendimento, aí ele diz assim: eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Ah, que diferença, irmãos! O homem sem Deus, sem Cristo, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não quer saber das coisas de Deus, ele é prepotente, orgulhoso, soberbo. Ele olha para si, ele quer construir o seu reino, ele quer viver a sua vida, ele quer viver do seu jeito, ele quer ser Deus. Mas quando ele é quebrantado por Deus, quando ele entende que ele é nada, como ele vai dizer assim, né? Versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quando ele entende o quão pecador ele é, o quão carente da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, de quem é Deus na sua vida, daí há uma mudança. Daí ele não vai mais, a atitude do coração dele muda. E aí ele vai voltar os seus olhos para o alto. Veja que Nabucodonosor faz exatamente isso, né? Ele volta o seu olhar para o alto. Levantei os meus olhos ao céu. Se antes ele olhava para si mesmo, se antes a misericórdia de Deus,
vai receber o perdão de Deus e ela vai bendizer o Altíssimo. Ela vai dizer como Nabucodonosor, agora pois eu, versículo 37, Nabucodonosor, louvo, olha só o que era a vida dele agora, eu exalto e eu glorifico ao Rei do céu. Agora eu entendi quem é o Rei, que eu estou aqui só num posto, por um determinado tempo, e para uma determinada função, mas eu sei agora quem de fato é Rei, um reino que é de fato eterno, não um reino que vem e vai, não, mas um reino que é eterno. Eu glorifico a esse Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e seus caminhos justos. E olha o que ele diz no final: e pode humilhar aos que andam na soberba, porque ele sabe que isso aconteceu com a vida dele, e que Deus quebranta aqueles que se exaltam, humilha aqueles que se exaltam. Então Nabucodonosor é quebrantado por Deus, é transformado pelo Senhor, e agora ele sai com um coração diferente. A gente pode dizer assim, como diz, tem um cântico, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Então eu digo assim, que o que aconteceu foi uma mudança, uma cirurgia de coração, mas não simplesmente esse órgão aqui, mas uma mudança de homem no interior, no mais profundo do ser da vida de Nabucodonosor. E ele foi alcançado por Deus, transformado, recebeu um novo coração do Pai. E agora, ele sabe quem é o Rei. E é a esse que ele bendiz, que ele glorifica, que ele exalta na sua vida. Da exaltação ao quebrantamento e à salvação. É o que Deus fez na vida de Nabucodonosor. E percebe como Deus foi trabalhando na vida dele por anos, até chegar a esse ponto. E foi necessário até mesmo esse período aí de doença, vamos dizer assim, e dele viver lá como os animais, para que Deus o alcançasse, para que ele fosse quebrantado pelo Senhor. Concluo, irmãos, nessa manhã dizendo o seguinte: a gente viu aí o relato de uma salvação, de como Deus trabalhou na vida de uma pessoa e como Deus o salvou. Talvez enquanto eu estava falando aqui, talvez você se lembrou da sua salvação, de como Deus foi trabalhando também na sua vida. Talvez você esteja lembrando, você não era o Nabucodonosor, ninguém aqui era o Nabucodonosor, mas talvez o quanto de orgulho, o quanto você confiava em você mesmo, na sua religião, nisso, naquilo, até que Deus teve que quebrantar você, a mim, para que eu entendesse que é Ele que é Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para que a gente fosse quebrantado, transformado, e aí então passasse a bendizer o nome do Senhor, a louvar o Senhor. E é bom louvar o Senhor, irmãos? Hoje é como Nabucodonosor, ele abre o capítulo ali, a primeira parte do capítulo é Nabucodonosor falando, que era o decreto que ficou registrado. Ele começa dizendo, já relatando logo no início, contando, mais ou menos dando dica para a gente o que vai acontecer. Ele começa dizendo assim, versículo 3: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. Capítulo 4, versículo 3: o seu reino é um reino sempre eterno, seu domínio de geração em geração. Ele começa dizendo exatamente isso: Deus é quem domina sobre tudo. E no final ele encerra dizendo assim: por isso eu exalto, eu louvo, eu glorifico ao Senhor na minha vida. Irmãos, aí você pode ouvir o relato, talvez você se lembrou disso, e aí algumas coisas também podem passar na sua mente, porque às vezes a gente olha a vida de uma pessoa, e aquela pessoa talvez vive de tal maneira que você pensa assim: puxa, é muito difícil essa pessoa se converter. Mas irmãos, olha o que Deus fez na vida desse homem aqui, que era desse jeito, mas Deus quebrantou ele. Então Deus é Ele quem faz a obra, Ele que age, e Ele quebranta as pessoas, até aquelas pessoas que a gente nem imagina.
E aos nossos olhos parece tão difícil, mas Deus faz isso. Por isso, você deve continuar, e eu devo continuar orando, clamando a Deus, para que familiares, amigos, pessoas possam de fato conhecer verdadeiramente ao Senhor nas suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos alegre, com a nossa salvação, que a gente possa ouvir o testemunho hoje e o que Deus fez na vida desse homem, relembrar também do que Deus fez na nossa vida, poder levantar os nossos olhos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor foi misericordioso com a minha vida. Eu quero te louvar, te agradecer, te exaltar e glorificar o Senhor com tudo que eu faço. E ao mesmo tempo também, ó Deus, que eu possa ser um testemunho como Daniel, como seus amigos, para onde eu estiver, que de alguma forma eu possa ser usado pelo Senhor, para que outros possam conhecer o Evangelho. E trabalhe, ó Deus, na vida daquelas pessoas ao meu redor, amigos, familiares, que às vezes a gente pensa que é tão difícil, mas o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Que Deus realmente nos dê um coração assim, que a gente possa olhar dessa forma e possa confiar no Senhor e glorificar o Senhor também dessa maneira. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, damos-te graças, Senhor, por esse tempo precioso que podemos ter aqui juntos hoje pela manhã. Obrigado mais uma vez por novamente podermos estar reunidos em teu nome. Como é bom, ó Deus, poder desfrutar de momentos tão preciosos como esse, na tua presença, adorando ao Senhor como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, e temos esses momentos juntos, ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor e oramos pela vida de cada um dos irmãos aqui. Pedimos a Deus a tua graça, a tua bênção, a tua proteção pelas nossas vidas. Oramos a Deus pedindo e clamando nesse tempo para uma solução para esse problema, Deus, para um remédio, para uma vacina. Nós oramos nesse sentido, Deus, e confiamos no Senhor, sabendo que todas as coisas estão debaixo do teu controle. Esse é o nosso clamor, é a nossa oração. Ao mesmo tempo também pedimos a Deus por aquelas famílias que nesse período têm perdido os seus familiares. Ó Deus, conforte seus corações, consola, ajuda, ó Deus, essas famílias, que o Senhor possa estender as tuas mãos de uma maneira bem clara, ó Deus, de forma que eles possam entender e voltar os seus corações para o Senhor também. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, como teu povo. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra hoje pela manhã. E ajuda-nos, ó Deus, a sempre louvarmos ao Senhor pela tua obra em nossas vidas. E a também podermos ser um testemunho visível, ó Deus, e que o Senhor nos use para poder levar a tua palavra, testemunhar do Senhor àqueles que não te conhecem. Damos-te graça, Senhor, te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém?